Olá, estamos de volta. Demorei um pouquinho porque eu fui salvar a live, tá? Vamos ver se o professor Hamilton entra para ele concluir. Ah, agora sim. Beleza? Olá. Oi? Pronto, vamos fechar que tem mais 10 minutinhos só para você poder preparar para a aula. Então, assim, onde a gente estava é que eu estava falando que no sistema de medidas de segurança, por si só, a gente está conseguindo avançar cada vez mais. Então, vamos dizer, para o direito penal, para a gente, caso penal, e essa foi uma satisfação muito grande, posso falar dos meus alunos também, isso foi tema meu de prova, de AV2, a compatibilidade da lei antimanicomial com o Código Penal. Então, fico muito feliz da gente poder voltar a esse tema. Acho que os alunos já conseguem ter o gabarito da questão aqui comigo. Mas vamos lá. Para o penal, a gente já não está mais vendo tanto problema assim em aplicar a lei antimanicomial para o esquizofrênico paranoide, para o maníaco depressivo, bipolar, para o oligofrênico. Isso a gente já está conseguindo ter um olhar diferenciado. Né? É claro que com algumas dificuldades, é claro que com os tribunais superiores, com alguns entendimentos que são bastante complicados, mas já com um certo nível de conscientização que é bem interessante, que é bem legal. Tá? E se Deus quiser, a minha tese vai ajudar nesse ponto. O problema para o penal, e acho que esse acaba se tornando um pouco o nosso problema comum, é com a questão do famoso psicopata, né? A pessoa, o sociopata, né? Que os meus alunos sabem, eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho grande simpatia em dar a esse tema mais importância do que ele merece. E eu explico por quê. Primeiro, porque, e aí prato quente, Lilian, a gente come pelas beiradas, tá? Primeiro, porque já começa que a questão da psicopatia, ela é fruto de muita incompreensão, de muito senso comum, de muita coisa mal escrita, de muita coisa mal feita, e que para o penal isso projeta consequências em termos de banalização da pena, de justificação da pena, de maior punitivismo, que é muito complicado. Tem uma tese da psicologia lá da Federal do Rio Grande do Sul, do professor Pedro Pacheco. Se quiser eu te passo depois, passo para quem estiver aqui na live também. O quanto esse discurso, que vem muitas vezes com ar científico, de neurociências, de psicopatia, etc., o quanto isso muitas vezes acaba relegitimando o sistema penal, que a gente sabe quem é a clientela, que a gente sabe que no grosso, que no geral, no varejo, não é isso. As pessoas têm que entender que o grosso, a maior parte de quem está lá dentro, não é a Suzane von Richthofen, não é o casal Nardoni, não são essa galera, tá? Quem está no sistema, enchendo o sistema, é garotada, a maioria jovens negros, pobres, tá? Com uma arma na mão e com muito ódio, e com muito rancor, e com, enfim, sem perspectiva de futuro, e que não, por acaso, o delito de tráfico de drogas é o delito que mais encarcera no Brasil. No masculino, está em torno de mais ou menos 25, 30% do contingente. No feminino, mais de 60%. Né? Então, esses casos mais excepcionais, é evidente que a gente tem que reagir de alguma forma. Mas a gente não pode se surpreender muito, se deixar seduzir muito com o rótulo monstruoso da psicopatia. Né? Isso é bem importante de se pontuar. A segunda questão é que psicopatia é uma questão séria. É um transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial. Tá? Em que pese alguma parte da literatura não ser muito amistosa com esse transtorno, mas, de maneira geral, ele é reconhecido como um transtorno. Né?
E seja como for, na qualidade de transtorno, ele tem variações. E nem todas as variações de psicopatia vão gerar, consequentemente, consequências penais. Tá? O estudante de direito penal, não sei se na psicologia é assim, mas o estudante do direito penal, ele tem essa sensação constante de querer aplicar o direito penal para esse sujeito imaginário que é um psicopata com QI de 200, multireincidente, super inteligente. Se bobear, ele é até bonito. Ele tem que ser bonito também. Para poder aparecer, ele tem que ser bonito. Ou ela tem que ser bonita. Você já viu psicopata feio? Psicopata feio não pode ser feio. Tem que ser um cara bonito, tem que ser uma pessoa bonitona, né? Dentro dos padrões hegemônicos, não é isso? Então, assim, é uma imagem estereotipada que acaba habitando o imaginário do estudante, que é muito ruim. Isso é muito difícil da gente explicar. Mas, tratando de forma séria, qual é a consequência jurídica do psicopata? A consequência jurídica correta não é a desresponsabilização. Inclusive, mesmo para os portadores de esquizofrenia, mesmo para os oligofrênicos, mesmo para o portador de sofrimento psíquico, a consequência não é a desresponsabilização. A responsabilidade, você tratar como sujeito, isso é importante no processo terapêutico. Você se responsabilizar por aquilo que você fez. Essa é uma das minhas críticas que eu faço ao conceito de imputabilidade da maneira que ele é pensado. Como ele é pensado como uma capacidade, a partir do momento em que você retira a capacidade, acabou. Se o sujeito perdeu a capacidade, ele é um nada. Sim. Ele é um nada. Né? Então ele tem que ter capacidade. Agora a questão é como ele vai responder. Né? E a maneira de responder tem que ser diferenciada. Agora, para o psicopata, isso é muito mais um rótulo com um nome que causa choque do que qualquer coisa prática. Porque no direito penal, em geral, ele é tido como imputável. Ele não é desresponsabilizado, ele não volta para casa, né? Ele não, né? Você não leva ele para casa, né? Exceto talvez alguns dos nossos políticos, né? Que eles gostam de deixar em alguns, né? Sítio, né? Não casa, sítio, na verdade. Eles gostam de deixar no sítio, né? Mas em princípio você não deixa no seu sítio, né? Você não deixa na sua casa. Em princípio, a consequência é justamente você punir como se responsável fosse. Com a única possibilidade, a única variação de uma diminuição de pena se e somente se a perícia considerar que essa condição afetiva, de alguma maneira, influencia o sujeito de tal forma que isso coloca a interpretação da realidade, a interpretação dos fatos, de uma maneira meio obscura. Se isso acontecer, ele vai ser semi-imputável. E aí ele pode ter um tratamento terapêutico, ou pode cumprir pena com redução. Né? É um pouco essa a solução que o direito penal dá. Mas, de maneira nenhuma, o direito penal deixa impune por essa condição. De maneira nenhuma, o direito penal vai deixar isso passar. Né? E eu acho que mais importante do que a gente discutir psicopatia, eu acho que é muito mais interessante a gente discutir a crítica a essa ideia. Porque ninguém diz que é psicopata o sujeito que lava mais de, sei lá, milhões de reais ao longo de mais de 10 anos. Esse não é psicopata. Né? Ele só quebrou hospital, quebrou um estado inteiro, né? Mas ele não é psicopata. A gente também não chama de psicopata o sujeito que vai em plena rede de campanha, de eleição, e defende que a solução para a segurança pública é tiro na cabeça. A gente também não chama esse cara de psicopata. Né? A gente também, enfim, tem um uso retórico desse termo, que isso a gente tem que discutir. E tem que discutir essa forma estereotipada de pensar. Porque é isso que na questão criminal, é isso que nos impede de garantir direitos. É isso que nos impede de pensar o direito penal de forma condizente com direitos e garantias fundamentais. Né? Enfim, é um pouco isso que eu queria deixar a título de conclusão.
E passo agora a palavra para você. Não sei se alguém tem alguma dúvida, não sei nem se vai dar tempo, né? Mas enfim, fica essa minha Eu colocação. acho assim, que a gente vai precisar convidar você de novo, professora Milton. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo você ter aceitado esse convite, né, da gente fazer essa conversa tão importante. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas eu fiquei com muita vontade de saber mais, de ouvir mais. Muito obrigada. Também quero agradecer, né, a coordenação do direito, né, o professor Tiago Petrucci, a professora Paula, pelo apoio, né, nesse nosso evento aqui, né, das lives. Convidar vocês que estão assistindo, se vieram pelo Instagram do professor Hamilton, para seguir também aqui o meu Instagram, que tem uma agenda de lives quase que semanal, né? Então acompanhem com a gente. E comentem depois no vídeo se vocês querem que o professor Hamilton volte, porque eu quero que ele volte para continuar falando conosco sobre isso. Muito obrigada, tá? Foi um prazer. Lilian, obrigado pelo convite. Você sabe que, mais que uma colega, você é uma amiga querida, você é uma pessoa muito querida para mim. Queria agradecer a presença dos alunos, de todos, do pessoal do direito, da psicologia. É um prazer poder fazer essa conversa, poder fazer esse debate. Esse debate é importante para a gente poder avançar, para a gente poder pensar. Os meus alunos do direito já devem ter percebido que a maioria dos manuais não dá esse nível de aprofundamento, não dá esse nível de interdisciplinaridade. Então é sempre importante a gente ir além. É importante a gente ir além do manual que prepara para o concurso, que prepara para a OAB. Vamos aproveitar esses momentos para a gente aprofundar, porque é isso que é bacana, é isso que a gente faz, a gente poder refletir. Para você ter noção, Lilian, só para te explicar, o tema da imputabilidade, tá, no direito penal, essa parte de sofrimento psíquico, ela dura mais ou menos uma aula ser tanto. A gente não tem esse tempo para poder aprofundar mais e poder trazer mais conhecimento. Então é um espaço muito bacana, é algo muito legal, né? Agora, só para finalizar, por que pensar sobre isso? Por que a gente tira esse dia para refletir? Na minha modesta percepção, eu acho que a partir do momento em que a gente identifica grupos vulneráveis como sendo mais detentores de mais garantias e de mais direitos fundamentais, né, se é nesse sentido que a gente pensa, então é completamente paradoxal, e isso deveria nos incomodar, a gente olhar para um hospital psiquiátrico, ver que ainda existe, ver a reforma psiquiátrica já passados aí 19 anos e não avançar. Ver, por exemplo, as resoluções do Ministério da Justiça. Não sei se você sabia, tem uma resolução que dizia que os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil tinham que acabar em 2020. Olha só. Vê se acabou. Vê se acabou. Tá mais que na hora. Pois é. Então, para a gente considerar verdadeiro a democracia, para a gente poder considerar verdadeiro os direitos fundamentais, eu parto da ideia de que tem que ser verdadeiro para quem mais precisa. Sim. Porque se não for verdadeiro para quem mais precisa, então não é. Né? Tem algo que está estranho, tem algo que não está bem. Né? Então acho que é esse o convite que a gente tem que fazer. É essa reflexão que a gente tem que fazer. Mas obrigado, Lilian, foi um prazer, viu? E obrigado a todas e todos que participaram. Perfeito. Estou à disposição para novas lives. Ah, que bom, a gente vai querer com certeza. Um abraço, tá? Um abraço, pessoal. Obrigada por participarem. Valeu. Tchau, tchau.